boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações é que o Supremo Tribunal Federal recebeu a lista do Janot. O Procurador-Geral da República pediu a abertura de 83 inquéritos envolvendo pessoas com foro privilegiado. Pediu também 7 arquivamentos e a quebra do sigilo das delações de empreiteiros. O ex-presidente Lula, réu na Lava Jato, depôs aqui em Brasília hoje e negou ter tentado obstruir as investigações. Você confere os detalhes com a gente agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, a tão falada lista do Janot, do Procurador-Geral da República, ficou conhecido como a lista do Janot. É a segunda parte, né? Teve aquela 2 anos atrás. Essa lista, que é agora referente àquelas investigações das delações premiadas de empreiteiros, essa lista foi encaminhada hoje ao Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, os nomes não foram revelados. Gisele Garcia tem informações diretamente do Supremo Tribunal Federal sobre os pedidos do Procurador-Geral da República nesta lista. Boa noite, Gisele. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Olha, no total foram encaminhados 320 pedidos, Rosiane. São 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos com foro privilegiado que foram citados nas delações dos 77 executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. É importante dizer que cada um desses inquéritos, Rosiane, pode conter vários nomes. Então, a gente não tem ainda uma ideia de quantas autoridades serão investigadas se o ministro Edson Fachin, que é o relator do processo aqui no Supremo, decidir aceitar todos esses pedidos. O procurador-geral também encaminhou 211 declínios de competência para outras instâncias na Justiça para que sejam investigadas aquelas pessoas que não possuem foro privilegiado. E aí, nesse caso, cabe às instâncias menores analisar esse material e decidir se farão ou não a abertura de pedidos de inquérito. Também foram encaminhados 7 arquivamentos e 19 pedidos de outras providências. A gente ainda não tem detalhes sobre esses pedidos, esses documentos que foram encaminhados aqui ao Supremo, porque eles correm em segredo de justiça. Então, a gente não consegue ter acesso a essas informações. Mas Rodrigo Janot solicitou ao ministro Edson Fachin que retire esse sigilo para que seja dada maior transparência a um processo que tem grande repercussão e que é de grande interesse público. Rosiane. Obrigada, Gisele Garcia. A gente lembra que são justamente pedidos feitos com base naquelas delações, as 77 delações de empresários e ex-empresários, executivos e ex-executivos, né? Tanto da Odebrecht como da Braskem. E aí, como Gisele ressaltou, há esse pedido para que seja quebrado o sigilo dessas delações. Tem que esperar agora essa manifestação do ministro relator lá no Supremo, o ministro Edson Fachin. Essa questão sobre a quebra de sigilo, inclusive, gerou toda uma repercussão aqui no Congresso Nacional. Tão logo essa lista foi divulgada em termos de ter sido encaminhada para o Supremo Tribunal Federal, eu fui procurar diretamente no plenário do Senado, eu estava no Senado naquele momento, fui lá no plenário do Senado conversar com alguns parlamentares para saber o impacto, pelo menos em relação a esses números, né, que foram confirmados agora nessa lista, apesar de não ter o nome ainda. E aí eu consegui conversar com alguns deles, gravei ali pelo telefone celular, para você também que está em casa acompanhar a opinião diretamente de alguns dos parlamentares. Um dos que eu ouvi foi o senador Álvaro Dias, que é o líder do PV no Senado Federal. E ele ressaltou justamente a importância do instrumento da delação premiada. Vamos ouvi-lo. Eu creio que é mais um passo que mostra a eficiência da Operação Lava Jato e a importância deste Instituto da Delação Premiada, em que
que pese o fato da cautela com que as delações devem ser recebidas, porque elas trazem verdades absolutas, meia-verdades e mentiras escancaradas, é preciso que esse instituto seja valorizado, porque possibilita o aprofundamento das investigações, no momento em que o que se exige é realmente uma limpeza da atividade pública no país. Olha, o senador Paulo Rocha, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores, conversou comigo e disse que, no entendimento dele, o estrago maior do que é a investigação como um todo da Lava Jato no ambiente político já vem sendo feito. E aí ele fez uma defesa de que, então, seja quebrado o sigilo para que não haja vazamento seletivo. Foram as declarações de Paulo Rocha. Vamos acompanhar. À medida que agora está se publicitando tudo, isso é fundamental para avançar na investigação, e aqueles que realmente têm algum problema para ser investigado, que tenham o direito de defesa e que assuma perante a justiça. E aqueles que porventura são injustiçados por esta ou por aquela situação, é que também têm o direito de se explicar perante a sociedade para que não processa injustiça neste caso. Olha, a gente conversou com outros parlamentares. Mariana Jungmann, nossa setorista aqui no Congresso Nacional, também conversou com alguns parlamentares de outras siglas. Você ouviu Edson Lobão, que é do PMDB, que chegou a ser citado também em Lava Jato, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. O que é que eles disseram, Mariana? Boa noite, Rosiane. O clima é de cautela, de evitar aí reações que possam ser precipitadas ou impulsivas. O senador Edson Lobão, por exemplo, disse que inquéritos que ele respondia sobre a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal já foram, por exemplo, arquivados porque não foram encontradas provas suficientes contra ele. E aí ele disse que não há que se ver a abertura de um inquérito como uma condenação contra a pessoa que vai ser investigada. E lembra ainda que a própria lista apresentada hoje já inclui, inclusive, o pedido de arquivamento de 7 inquéritos que a gente ainda não sabe de quem são. A senadora Vanessa Graziotin também foi nessa linha, disse que é necessário evitar de se fazer aí julgamentos precipitados quando esses nomes saírem, mas disse que a Lava Jato, Rosiane Kennedy, é um marco na história do país. Ela acha que a operação peca em alguns sentidos, na opinião dela é seletiva em alguns sentidos, mas que a Lava Jato está só na metade. Para ela, a operação, as investigações estão chegando aí na metade, ainda tem muita coisa para se apurar. Agora tem uma curiosidade em relação a isso, né, Mariana? São 2 pontos aí especificamente. Esse tom de cautela, a gente sempre explica que é um ponto que vem sendo adotado ao longo de toda a Lava Jato. Na primeira lista do Janot foi do mesmo jeito. Por quê? Porque ali na lista, nos pedidos de investigação, os pedidos de inquérito, sempre aparecem nomes das mais variadas legendas, tanto da base como da oposição. Consequentemente, ninguém resolve sair atirando. Aqui no ambiente político fica muito claro isso. Por isso esse tom mais cauteloso, principalmente no momento em que ainda não se tem exatamente os nomes que serão ou não aí alvos de inquérito. E outra curiosidade, né, Mariana, é que tão logo saiu a lista, a gente saiu para conversar com os parlamentares, pode ter sido mera coincidência, mas a gente percebeu uma terça-feira, que é um dia de muita movimentação aqui, houve um certo esvaziamento, tanto aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, como também no Senado Federal. É verdade, no Senado eles tinham acabado de votar algumas coisas, tinha uma longa pauta que tinha sido acordada com os líderes hoje e, de repente, a sessão foi extinta, foi encerrada. Bom, ninguém disse que era por isso, mas que ela foi encerrada logo depois que o anúncio foi feito. Aí fica a dúvida, né? Agora a gente segue no noticiário ainda também referente à Lava Jato, mas porque hoje o ex-presidente Lula, que é réu na Lava Jato, ele depôs aqui em Brasília e negou ter tentado obstruir as investigações. Quem tem os detalhes é Marcelo Brandão, diretamente da Agência Brasil. Boa noite.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Brasil e que nos ouvem pela Rádio Nacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou ter tentado impedir que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, firmasse acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. Lula depôs hoje de manhã na Justiça Federal em Brasília. O ex-presidente disse não conhecer pessoalmente Severo e acrescentou que não tem interesse no depoimento dele. Lula disse ainda que tem sido vítima de um massacre. Vamos ouvir aí o que ele disse. E há mais ou menos 3 anos, doutor, eu tenho sido vítima de eu diria quase que de um massacre. Só tem um brasileiro que poderia ter medo de um depoimento de Severo, pela relação que tinha com ele, que é o Delcídio. Eu não tinha relação com o Severo. Portanto, eu não tive nenhuma preocupação com o depoimento de nenhum empresário, de nenhum diretor da Petrobras, porque não tem essa relação com eles. O ex-presidente foi ouvido na ação em que é réu junto com o pecuarista José Carlos Bunlai, o banqueiro André Esteves, além do ex-senador Delcídio do Amaral e mais 3 pessoas, todos acusados pelo Ministério Público Federal de oferecerem dinheiro em troca do silêncio de Severo. O depoimento do ex-presidente começou por volta das 10h15 da manhã e durou cerca de 1 hora. Usando uma gravata com as cores da bandeira do Brasil, como a gente pôde ver no vídeo, Lula entrou na sala de depoimentos acompanhado de seus advogados. A Polícia Militar fechou o trânsito na rua próxima ao prédio da Justiça Federal, antecipando-se a possíveis manifestações. Mas poucos militantes favoráveis ao ex-presidente apareceram e não houve tumulto. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Ainda falando de Lava Jato, agora a gente vai para o Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida, porque teve desdobramento, né? Uma das operações que já são desdobramento da Lava Jato resultou em prisões hoje também. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosé. Isso mesmo foi um desdobramento da Lava Jato que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro para investigar a obra da linha 4 do metrô, que foi o principal legado de transportes para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas está uma linha com 16 quilômetros de extensão que liga a zona sul do Rio de Janeiro à Barra da Tijuca, na zona oeste. É uma denúncia de fraude nessa obra, de superfaturamento e corrupção. A operação teve um nome bem singelo, nome Tolipeutis, que é o nome científico do tatu bola, numa referência à máquina tatuzão, como é conhecida aquela máquina que vai abrindo buraco por onde o metrô vai passar. Essa máquina, aliás, continua parada debaixo da terra aqui no Rio de Janeiro, com o governo do estado arcando com os custos de manutenção da máquina, porque a linha 4 do metrô acabou não sendo concluída para a Olimpíada e até hoje ainda falta ser construída uma estação. Diante dessas denúncias que foram apresentadas no acordo de leniência da empresa Carioca Engenharia, que participou da obra de construção da linha 4 do metrô, foram presas 2 pessoas hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro. Luiz Carlos Veloso, que foi subsecretário de Transportes na época do governo Sérgio Cabral e atualmente é subsecretário de Turismo. Também foi preso Heitor Lopes de Souza Júnior, que atualmente continua sendo diretor da Rio Trilhos, que foi responsável por toda essa construção do metrô, da linha 4 do metrô. Outras 7 pessoas foram levadas para prestar depoimento devido a conduções coercitivas. Entre essas pessoas estavam as mulheres de Luiz Carlos Veloso e de Heitor Lopes. A Polícia Federal estava suspeitando que os 2 casais estariam tentando fugir do país. Tanto que Heitor e a mulher dele deram entrada recentemente no pedido de cidadania portuguesa. Então, existia a suspeita que os 2 poderiam tentar mudar para Portugal para tentar escapar dessa investigação. Bora passar os números aqui para você, Rosiane. A linha 4 do metrô, inicialmente, teria um orçamento de 8 bilhões e meio de reais. Ela acabou custando 9 bilhões e 700 milhões de reais. Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro investigou que o Estado do Rio de Janeiro teve um prejuízo de 2 bilhões e 300 milhões de reais por causa de superfaturamento na obra da linha 4 do metrô. Hoje, a Polícia Federal, além de prender esses 2 integrantes do governo do estado do Rio de Janeiro, ela também pediu o bloqueio de 220 milhões de reais. Parte desse dinheiro está com os 2 presos e outra parte com outras pessoas envolvidas no esquema. A ideia é recuperar esse dinheiro e devolver para os cofres aqui do Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida, diretamente do Rio de Janeiro. E olha, uma notícia aí em cima da hora, Marcelo Brandão acaba de me chamar aqui pelo ponto. O ponto é esse aparelhinho que eu fico aqui do lado para poder me comunicar com a redação e com o estúdio. Ele acaba de me chamar com informação a respeito de condenação, de réu. Explica pra gente o que é essa notícia de última hora, em cima da hora, na verdade, né, Marcelo? Isso, Rosiane.
que a segunda turma do STF decidiu hoje abrir ação penal contra o deputado federal Vander Lubé, do PT e do Mato Grosso do Sul, e outras 2 pessoas pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão, Lubé passa a condição de réu no processo. Por unanimidade, os ministros entenderam que o parlamentar também vai responder pelo crime de organização criminosa, por haver indícios do suposto recebimento de vantagem indevida oriunda do esquema montado para desviar recursos da Petrobras. De acordo com a denúncia, o parlamentar solicitou e recebeu entre 2012 e 2014 cerca de R$1 milhão pagos pelo doleiro Alberto Youssef, um dos delatores da Lava Jato. Para a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro entregue ao deputado foi desviado da BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. Durante o julgamento, a defesa do deputado disse que ele jamais recebeu em suas contas bancárias ou por intermédio de terceiros recursos desviados da Petrobras. Segundo o advogado, não existem provas de indícios sobre as condutas imputadas ao parlamentar. Rosiane. Obrigada, Marcelo. E olha, à medida que avança essa investigação da Lava Jato, volta a rondar aqui no Congresso Nacional aquele fantasma sobre anistia ao Caixa 2. Mas esse é um tema que a gente vai tratar no próximo bloco. Mariana Jungmann tem algumas informações sobre isso, porque o assunto voltou a circular aqui no Congresso Nacional. E eu lembro a você também o seguinte, esta semana é aniversário da Lava Jato e a gente vai fazer uma série de reportagens especiais, matérias especiais a partir de amanhã sobre esses 3 anos da operação. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de abertura de 83 inquéritos. Solicitou também 7 arquivamentos, isso referente à investigação da Operação Lava Jato, com base naquelas 77 delações premiadas de executivos e ex-executivos de empreiteiras. E aí, como a gente abordou no bloco anterior, à medida que avança a investigação da Lava Jato, vez por outra volta a circular aqui no Congresso Nacional a polêmica sobre anistia à Caixa 2. Ninguém assume a paternidade, mas o fato é que a proposta volta a circular tanto nos corredores da Câmara como do Senado Federal. Mariana Jungmann circulou muito nesses corredores ontem e hoje, foi no cafezinho para confirmar se realmente a conversa existe, né, Mariana, e essa tentativa de avançar. O que é que você conseguiu apurar pra gente? É como você disse, Rosiane, ninguém quer assumir a paternidade nem usar esse termo anistia à Caixa 2, porque pegaria muito mal. Mas a gente percebe que tanto entre parlamentares de governo quanto de oposição, o discurso ele é muito semelhante. O de que as doações de empresas eram permitidas até o ano passado, quando foi aprovada uma nova legislação sobre isso, proibindo, e então, portanto, as doações em Caixa 1 não eram ilegais e que as doações em Caixa 2 configuram aí um crime eleitoral e que apenas se ficar comprovado no judiciário que isso foi um ato de corrupção, e aí ficaria a cargo do judiciário fazer essa comprovação, é que haveria uma punição maior em relação a isso. Bom, hoje o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que foi convidado pelo presidente da República para participar aí de um debate sobre reforma política que vai tratar de mudanças na legislação eleitoral. Ele disse que foi convidado junto com o presidente da Câmara e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para participar dessas conversas sobre mudança na legislação eleitoral e que a proposta é incluir a questão do Caixa 2 nessas mudanças eleitorais, ou seja, sem ver aí uma punição do ponto de vista penal. Enfim, vamos ouvir o que disse Eunício Oliveira sobre isso hoje. Todos nós sabemos que esse modelo eleitoral, de disputa da forma como estavam sendo conduzido, é um modelo velho, que ficou velho, que está arcaico e que gerou vários problemas. É necessário, diante desse momento de discussões e de reformas que nós estamos tratando no Congresso Nacional, a gente inclua essa pauta, que é uma pauta importante, que é a pauta da legislação eleitoral que nós temos que aprimorar para as eleições de 2018.
Então você vê, Rosiane, que já fica aí o tom de que o Congresso prefere encarar a questão do Caixa 2 sob o ponto de vista de uma infração eleitoral. Agora, Mariana, a gente lembra o seguinte, a discussão agora sobre Lava Jato, ela vai de fato além do Caixa 2, porque teve aquela decisão do Supremo em relação a avançar com a investigação sobre suspeitas aí envolvendo o nome do senador Valdir Raupp, mas que isso seria suspeita de pagamento de propina via Caixa 1. O senador nega veementemente qualquer irregularidade em relação a isso, mas isso abriu toda uma discussão muito maior. E aí até ficou numa situação curiosa, né, que se fala agora já assim. Então existiriam pelo menos 4 tipos de caixas em campanha eleitoral. Vocês, como assim? A gente sempre ouviu Caixa 1, Caixa 2. Seriam pelo menos 4 tipos de caixa. O Caixa 1 com a doação legal. Caixa 1 com doação que fosse propina. Caixa 2 que simplesmente fosse ocultado aí em termos de recursos e Caixa 4, o Caixa 4, aí a última situação de caixa, que seria o Caixa 2, mas origem da propina. Então, assim, já virou realmente uma confusão essa história sobre caixa aqui, mas o fato é que o Supremo vai ter de analisar ponto a ponto o que é que foi origem de dinheiro aí ilícito em esquema da Petrobras. É uma tentativa sempre, Rosiane, de distinguir o que seria corrupção, ou seja, receber propina na forma de doação para a campanha, fosse declarada ou não, do que seria apenas uma omissão, uma sonegação aí, digamos, de impostos e uma omissão de recursos recebidos pela campanha, mas que não seriam de origem de corrupção. Que foi um discurso, por exemplo, que foi muito debatido lá no julgamento do Mensalão, a tal ação penal 470, mas que o entendimento ali foi de que não dava para simplesmente considerar foi ilícito porque somente não declarou. Isso ficou lá no Mensalão também. Agora hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ele até deu uma declaração sobre a história de suspeita de que teria pagamento de propina por meio de Caixa 1. Ele disse que se via perplexo diante dos indícios de que isso possa ter ocorrido. Eu separei aqui a frase especificamente do ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse o seguinte: estou perplexo com os indícios de corrupção e de transformação da justiça eleitoral em lavanderia. Portanto, a polêmica continua e a gente também continua acompanhando este assunto. Agora vamos mudar de pauta completamente, porque tem vários outros assuntos nos corredores do poder, inclusive de outras unidades da federação. E quem traz informações importantes para a gente é Marcelo Brandão, da Agência Brasil, sobre um noticiário no Rio de Janeiro que envolve o poder e envolve saúde. Marcelo. Pois é, exato. São duas notícias sobre saúde e sobre o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro investiga uma suspeita da primeira morte por febre amarela no estado. A Secretaria Estadual de Saúde enviou para análise amostras de sangue da vítima, um morador da área rural de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Ele morreu no sábado no Hospital Municipal, né? Onde deu queixas de entrada com queixas de dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, febre e dor no corpo. Até agora, nenhum caso da doença foi registrado no estado, mas a intenção da Secretaria é expandir a estratégia de vacinação como medida preventiva, algo que já vem ocorrendo em 30 municípios nas divisas com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, onde houve casos confirmados da doença. A Secretaria de Saúde estima que toda a população do estado, observadas as contraindicações, seja imunizada até o fim deste ano. Ao todo, a estimativa é que sejam necessárias cerca de 12 milhões de doses da vacina. E ainda no Rio de Janeiro, falando de Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União no Estado expediu ofício à Polícia Federal contra a direção de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a pacientes com câncer. Segundo a Defensoria, a vida desses pacientes corre perigo. A medida é resultado de um relatório elaborado pelo Conselho Regional de Medicina, após vistoria em 19 unidades federais e estaduais que prestam esse tipo de atendimento. Alguns dos problemas identificados são equipamentos quebrados e o tempo de espera entre a chegada do paciente e a unidade e o início do tratamento. Esse tempo de espera está girando entre 10 e 12 meses. A Defensoria Pública da União também pediu que o Ministério Público Federal avalie se está caracterizado o ato de improbidade administrativa em algumas dessas instituições. A Defensoria entende que, como as 6 unidades federais recebem em torno de 700 milhões de reais por ano para fazer autogestão, não pode faltar radioterapia, nem quimioterapia e o aparelho de tomógrafo não pode estar quebrado. Rosiane.
Obrigada, Marcelo. Agora vamos voltar para a pauta aqui do Congresso Nacional e uma das principais é a discussão a respeito da reforma da Previdência. O governo intensificou as reuniões para avançar em acordos com a base governista para votar a reforma, na expectativa de votar isso até maio aqui na Câmara dos Deputados. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, teve reunião com o presidente e o relator da comissão especial. Ontem ele também se reuniu com os líderes da base aliada na Câmara, no Senado e no Congresso e disse, inclusive, na reunião o seguinte, que é a reforma ou a reforma. Não é uma questão de querer, é uma necessidade. Hoje, pela manhã, o presidente da Câmara dos Deputados também iniciou o dia com um café da manhã com a base aliada e depois disso, né, Mariana Jungmann, ele inclusive deu uma declaração defendendo aí a proposta de igualdade de idade para homens e mulheres. Rodrigo Maia deu uma declaração aí um pouco polêmica, viu, Rosiane? Vamos ouvir o que ele disse, em seguida eu comento como foi a repercussão. A discussão da idade de homens e mulheres, eu acho que, e pelo que a gente tem visto de pesquisas, há um forte apoio da sociedade nesse equilíbrio. Aliás, é um pleito também das mulheres há muitos anos, que é exatamente não ser tratada de forma diferente dos homens. Então, eu acho que a idade mínima, a participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, cada vez maior, isso a reforma política vai ter que tratar também a participação maior das mulheres na política. Então, eu acho que esse tema também é um tema que a gente precisa superar. Bom, Rosiane, claro que essa declaração não foi bem recebida pelas parlamentares que têm aí relação com a questão feminista, porque aquilo que as mulheres brigam para ser tratadas como iguais aos homens tem que começar pelos direitos delas, né? Então, a declaração não foi muito bem recebida nem pela imprensa e nem pelas parlamentares. Isso é uma polêmica que vai seguir aqui, porque a base governista ressalta justamente que essa igualdade é necessária, já que se considera a expectativa de vida de homens e mulheres em relação a essas propostas da reforma da Previdência. E só para encerrar sobre reforma, hoje foi um dia de manifestações aqui, teve confusão, inclusive porque a OAB veio entregar aqui uma proposta, uma reclamação em relação aos temas que estão sendo abordados na reforma. A gente encerra o noticiário de hoje por aqui. Até amanhã, boa noite a todos, boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. A gente te espera aqui amanhã.